Neste vídeo, vamos calcular a área da região R de azul limitada pelas seguintes curvas: a reta y igual a 1, a curva y igual a raiz de x e o eixo y. Vamos apresentar dois métodos diferentes de como calcular a área em questão. O método 1. O método 1 consiste em trabalhar na variável x, isto é, o intervalo de integração vai ficar no eixo x. Então, vemos pelo gráfico que a integral vai de 0 até 1, não? Na variável x. Está aqui, de 0 até 1. E agora temos que calcular a função que está acima menos a função que está embaixo. Bom, é claro que a função que está acima é a reta y igual a 1. Coloquei aqui. E a função que está embaixo é a curva raiz de x. Então, que está aqui, 1 menos raiz de x. Sabemos que a primitiva dessa função vai ser x menos 2 terços x elevado a 3 meios, avaliado nos extremos, não? Que é 1 e 0. Fazendo essa conta, a gente obtém essa informação, não? 1 menos 2 terços. Isso não é outra coisa que 1 terço. Então, isso é aplicando o método 1. E agora, o método 2. Temos que trabalhar na variável y. Então, como assim? Agora, o intervalo de integração vai ser o eixo y. Vemos pelo gráfico que y varia de 0 também até 1, não? Que é a reta horizontal. Então, aqui colocamos, não? O intervalo de integração de 0 até 1. Mas olha aqui. Aqui temos que colocar duas funções, não? De maneira análoga. Mas aqui temos essa curva como uma função de x. Temos y igual a raiz de x. Para fazer esse método, precisamos de colocar aqui uma função em y. Então, como voltamos essa variável, essa equação aqui, aplicamos essa relação. Se y é igual a raiz de x, então é claro que x vai ser igual a y quadrado. Coloquei em azul para estabelecer aqui que essa curva pode se expressar como essas duas equações. Y igual a raiz de x ou x igual a y quadrado. Então, pronto, já temos aqui uma função na variável y. E agora aqui, qual é a diferença no método 1? Que aqui, vamos considerar, a função que está acima, entre aspas, vai ser a função que fica mais à direita. Nesse caso, vai ser essa curva aqui, não? X igual a y quadrado. E a curva que fica mais à esquerda vai ser o eixo y, que não é outra coisa que a curva x igual a 0. Então, por isso que eu não coloco aqui 0. Então, aqui vai ficar uma expressão mais simples, né? Integral de 0 até 1 de y quadrado diferencial de y. Calculamos a primitiva de y quadrado, que é y cubo sobre 3, e avaliamos nos extremos, que é 0 e 1. Fazendo a conta, vai ficar 1 sobre 3, que não é outra coisa que o mesmo valor que calculamos aplicando o método 1. Então, qual é aqui o objetivo de fazer essa questão? Você vê que tem duas maneiras de fazer isso daqui. Será que sempre é possível aplicar os dois métodos quando aplicar o método 1 e quando aplicar o método 2? Então, aqui vou dar uma dica. Uma primeira observação é a seguinte, que nem sempre é possível aplicar os dois métodos. Porque você vai perceber aqui. Vamos dividir em dois casos. O caso 1 é o seguinte, se a região R é limitada pelos laterais, esquerda e direita, com retas, nesse caso retas verticais, x igual a A e x igual a B, e limitada acima e embaixo com curvas, funções em geral, f e g. Então a gente sabe, nesse caso, como calcular a área. A área não vai ser outra coisa que a integral
de A até B dessa diferença. Não? Aqui coloquei módulo, mas na verdade somente precisamos de identificar qual função fica acima e qual função fica embaixo. Então essa equação aqui é clássica. Então aplicamos implicitamente o método 1. Estamos trabalhando com a variável x. Então, quando temos esse tipo de regiões, trabalhar com o método 1 na variável x. E o caso 2, quando tivermos esse tipo de região, onde agora nos laterais é limitada por curvas, não? Aqui temos uma curva h de y e l de y, e acima e embaixo é limitada com retas, não? Aqui temos a reta horizontal y igual a d e a reta horizontal y igual a c. Então, você vai calcular a área de maneira análoga, similar a essa expressão daqui. Agora, é claro que nesse caso temos que trabalhar na variável y, não? Aqui temos de onde a onde vai y? Vai de C até D, de C até D, e aqui tem que olhar de novo, não? Como eu falei. A função que está acima, agora entre aspas, vai ser a função que está mais à direita. E a função que está embaixo vai ser a função que fica mais à esquerda. Então, esse daqui vai ser L de y menos H de y. Aqui também já não precisa módulo, mas eu coloquei porque de maneira geral é isso. Então, gente, essas são duas dicas de como calcular área, como expressar, calcular área de uma região, não? Ou aplicando o método 1 com a variável x, ou aplicar o método 2 na variável y. Nesse exemplo, foi possível sim aplicar os dois métodos, sim, porque você pode identificar, na verdade, essa região R como o caso 1 e também pode identificar essa região R como no caso 2. Então, gente, isso é tudo por esse vídeo.